Bora lá? Vamos ler? Romanos 11. A misericórdia de Deus para com Israel. Romanos 11. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele diz: Eu guardarei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel quem encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus, como dizem as Escrituras Sagradas. Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas, porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltaram para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. A salvação dos que não são judeus. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto for apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque, quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois, se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos de oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados, a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro.
Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como esta oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo, na própria árvore deles, esses galhos quebrados. A bondade de Deus para com todos. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente aquele que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus. Para o bem de vocês, os não-judeus, li totalmente desfocado. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus. Para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Louvor a Deus. Como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria! Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Terminamos Romanos 11. Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Lembrei de uma música. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Tem uma música inspirada nesse versículo aqui. Sensacional. E é impressionante, né? É impressionante. Eu tive um papo com meu pastor esses dias, e essa passagem aqui de Romanos 11 responde o que o meu pastor me falou, né? Tava viajando lá no curso, e daí, eu fui falar com ele, falei, pastor, é possível a gente impressionar Deus? Parou para pensar nisso? É possível? Tem algo que eu faça que eu possa impressionar Deus? Chamar a atenção de Deus?
Já parou para pensar nisso? Ah, porque eu sou bom. Não faço mais que minha obrigação. Ah, eu sou dizimista, ofertante, ajudo os outros, ajudo aqui e ali. Não faço mais que a minha obrigação. Não tem nada, né? Se tu parar para pensar, não tem nada que você possa fazer assim, não, agora eu vou surpreender Deus, sabe? Agora eu canto, não dá para chamar de cantor, mas eu canto no louvor. Não, vou cantar muito bem porque hoje eu vou impressionar Deus. Hoje eu vou ser o cara, vou cantar com mais coração ainda, vou cantar mais alto, vou dar mais aleluia, eu vou, em vez de comprar 3 cestas básicas para distribuir, eu vou comprar 30 para surpreender Deus. Já parou para pensar nisso? Não dá para surpreender Deus, cara. Um ser onipresente, onipotente, onisciente, que é Senhor, antes de eu nascer, ele já sabia desse vídeo que eu estou gravando aqui. Para pensar. Onipresente, onisciente, onipotente, criador da vida, um ser chamado Deus, um Senhor chamado Deus Jeová. Jesus Cristo maravilhoso. Ele está acima do tempo. Acima do tempo. Não tem nada que eu vou fazer, não tem nada que eu vou fazer que eu vou surpreender ele. Porque ele já sabe todos os meus dias já estão escritos no livro dele lá, no livro da vida. Então o que nos resta é ser obediente. O que nos resta é ser obediente, para e pensa nisso. O que nos resta é ser obediente, né? Tem uma passagem lá em Reis, Samuel, Reis, Samuel. Saul e Samuel, né? O povo lá queria porque queria um rei, porque os povos pagãos tinham reis. Agora tá bom, então vocês querem um rei. Saul, é Saul? Acham Saul bonito, porque o cara é bonito daqui para cima. É Saul. Daí Saul lá no primeiros instantes de reinado ali, Saul faz o que não deve, em vez de obedecer Deus, obedecer Samuel, ele fez sacrifício. E daí Samuel troca uma ideia com ele e fala: você acha que Deus prefere o quê, né? Prefere obediência ou sacrifício? Daí Saul fica naquela, mas não, veja bem. Ele fica em 1 milhão de veja bem lá tentando persuadir Deus através do profeta Samuel. E dá ruim para ele. E depois daquele o cara ainda governou. Saul governou 40 anos desagradando Deus. Desagradando Deus, se assim pode dizer. É isso. É nós, estamos juntos. Terminamos Romanos 11 antes de eu divagar aqui um pouco, né? Bora continuar. Deus abençoe vocês.